Pronto. No nosso último boa tarde a todos, primeiramente. No nosso último encontro, a gente falou sobre alguns aspectos da reforma da Previdência. Tracei também algumas legislações, algumas reformas anteriores, e a gente começou a falar sobre alguns benefícios previdenciários e as mudanças que ocorreram em relação a esses benefícios previdenciários com a recente reforma da Previdência, essa de 12 de novembro de 2019. Vou aceitar o Marcos aqui. E a gente falou um pouco sobre a pensão por morte, as mudanças da pensão por morte, dos benefícios também por incapacidade. E falamos sobre todas as regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição e da aposentadoria por idade. Até se alguém tiver alguma dúvida e depois quiser que eu retome isso, eu posso retomar, tá? Mas a gente ficou de continuar em relação agora à aposentadoria especial e os demais benefícios previdenciários. Deixa eu aceitar a Viviane aqui também. Então, eu vou abrir a tela que vem essa parte e nós vamos conversar sobre esses assuntos e os benefícios que vem prosseguindo que tá faltando, tá? Já vou direto. Só peço desculpas, assim, eu não sou super entendida desse Zoom. Então, esse aqui já foi toda essa parte aqui. Tá, agora vamos. Professores, nós falamos também, né, gente? Aula passada? Sim. Falamos, tá. Ó, então, aposentadoria especial. Então, eu vou começar com uma citação do professor Vladimir Novaes Martinez, que trata o benefício de aposentadoria especial como espécie de aposentadoria por tempo de serviço que visa garantir a segurados que durante 15, 20 ou 25 anos de serviços consecutivos ou não, em uma ou mais empresas, em caráter habitual e permanente, expuseram-se a agentes nocivos físicos, químicos e biológicos, em níveis além da tolerância legal, sem a utilização eficaz de EPI ou em face de EPC insuficiente, fatos exaustivamente comprovados mediante laudos técnicos periciais emitidos por profissional formalmente habilitado ou perfil profissiográfico em consonância com dados cadastrais fornecidos pelo empregador, DSS 8030 e CTPS, outra empresa autorizada para isso, né? Agora seria o PPP, né? Perfil Profissiográfico Previdenciário. Ele está regulamentado nos artigos 57 e 58 da Lei de Benefícios e artigos 64 a 70 do Decreto 3048/90. Deixa eu voltar aqui para o vídeo, então, com vocês. Aqui. Então, o que a gente tem que começar a falar em relação a essa mudança? Antigamente, antes da reforma da Previdência, que eu me refiro, essa mais recente, bastava que a pessoa comprovasse, então, a exposição a esses agentes nocivos durante 15, 20 ou 25 anos, a depender, então, do tipo de exposição. 25 anos se refere à maioria das atividades insalubres ou periculosas. São quase todos os casos. Com 15 anos, são aqueles casos de mineração subterrânea. Então, é bem raro, né? E com 20 anos é quando se trata de mineração mais afastada da frente de produção. Não é aquela mineração subterrânea. A gente tinha um caso em Londrina que era da Infibra, né? Tanto que quando a gente vai fazer a conversão desse tempo, para o homem, por exemplo, eu sei que é sempre 1,75 ao invés de 1,4, né? Que a gente coloca lá na contagem. Então, aumenta 75% a mais. A mulher, eu acho que é 50%, eu não me recordo, assim, de cabeça, tá? Mas tem certinho lá na tabela. Peraí, aceitar a Yandra aqui também. E agora, o que aconteceu com essa reforma da Previdência? Um ponto muito polêmico é que, pelo requisito novo, tem a idade mínima. Então, para as atividades que a aposentadoria se dá aos 25 anos, se daria aos 25 anos na atividade insalubre ou periculosa,
a pessoa tem que ter 60 anos de idade. Isso é a regra definitiva, tá? Porque tem a regra de transição que eu já vou comentar. Se fosse o caso das aposentadorias que se dariam aos 20 anos, 58 anos de idade, daí teria que ser integralmente 20 anos nesse tipo de atividade. E 55 anos no caso da aposentadoria que se daria aos 15 anos de idade. E por que é um ponto muito polêmico? Porque a ideia da aposentadoria especial é justamente retirar a pessoa da exposição a esse agente nocivo para que não seja tão prejudicial ou irreversível para a sua saúde ou integridade física. E a idade mínima, muito tempo antes, na criação, vamos dizer assim, da aposentadoria especial, ela existia, né? Existia uma idade mínima de 50 anos, que teve com a criação da Lopes, da Lei 1960. Mas isso, com o passar do tempo, deixou de existir, porque era um contrassenso. Você quer retirar a pessoa desse ambiente insalubre, como que você vai colocar idades elevadas, obrigando esse trabalhador a estar nessa atividade insalubre? E a gente tem que pensar também o seguinte, que vamos pensar um operário de fábrica que ele está exposto a um alto ruído, ou está exposto a chumbo, a algum material químico muito nocivo, e ele geralmente é um trabalhador que ele inicia o seu trabalho muito cedo. Então ele começa muito jovem essa exposição. Quando você tira esse mínimo de exposição para ele já ter direito à aposentadoria especial, você está condenando esse trabalhador ou à morte ou à doença, uma doença muito grave. Então, a gente, assim, nós não estamos cuidando do básico e o primordial, que é a dignidade desse trabalhador, tá? Daí vem uma regra de transição e a gente vai pensar que talvez nessa regra de transição a situação não seja tão séria. E ocorre que isso é uma doce ilusão. Então, a aposentadoria especial, ela muitas vezes ela acaba sendo inoperante. Por quê? Então, vamos citar um exemplo. Eu não sei se aqui, acho que eu falei isso com o pessoal da pós-graduação. Não sei se eu citei esse exemplo aqui já no grupo, na última aula, quando fui falar de aposentadoria por tempo de contribuição. Mas vamos pensar uma mulher que ela nunca tenha trabalhado em outra atividade, que não seja insalubre. Então, ela trabalhou por 25 anos em atividade insalubre, tá? Porque tem gente que trabalha um tanto em atividade insalubre e outro tanto que não é em atividade insalubre. Então, vamos supor que ela nunca tenha trabalhado em outra atividade. Daí, pela regra de transição, qual é a pontuação para quem tem 25 anos de exposição a agente insalubre? 86 pontos. Lembra que eu comentei com vocês da pontuação da aposentadoria por tempo de contribuição comum, da dos professores no último encontro nosso? Essa pontuação, ela também vai existir na aposentadoria especial. Então, eu tenho que ter 86 pontos, isso tanto para homem quanto para mulher, tá? Nessas atividades de 25 anos, a pontuação idade mais tempo de contribuição, sempre sendo o mínimo de 25 anos na atividade insalubre, nesses casos que são de aposentadoria com 25 anos, e o restante em idade, nunca podendo ser menos que 25 anos, tá? Nesses casos. Ou 76 pontos nas atividades de que a aposentadoria se dá aos 20 anos, ou 66 pontos na aposentadoria que a idade se dá aos 15 anos. Agora, essa mulher que nunca tenha contribuído em outra atividade, trabalhado em outra atividade que não seja a insalubre, quer dizer, ela vai ter que se aposentar, vai adquirir o direito aos 61 anos de idade. E daí, qual é a regra de transição da aposentadoria por idade para a mulher hoje? A mulher tem como se aposentar por idade hoje com 60 anos e meio. Então, quer dizer, especial, ela demora mais tempo, ela numa condição insalubre, do que a própria aposentadoria por idade. Então, a gente percebe que ela é quase como se ela deixasse de existir. Ela tá lá na teoria, mas na prática ela é muito difícil de ser atingida, tá? E outra coisa que a gente tem que parar para pensar também, a renda dela, que era de 100% da média de julho de 94 para a data de um mês anterior a requerimento, excluindo-se os 20% dos menores salários, agora não é mais assim. Além de entrar a média de 100% dos salários,
a gente vai pegar 60% mais 2% que ultrapassar a carência de 20 anos para o homem, 15 anos para a mulher. Claro que no caso das aposentadorias com 15 anos, que seria da mineração, dos mineiros, esse é o que ultrapassa 15 anos. Então, é muito possível que algumas pessoas, elas venham se aposentar com pouco mais de 60%. Da média, sem excluir os 20%. Então, a gente pode ter uma defasagem aí, mais ou menos, da metade do valor desse benefício, sem pensar que ele tem que esperar até muito tarde para ele completar o seu direito. Então, por isso que eu sempre comento, tentar nessa hora juntar o máximo possível para ver se consegue comprovar o direito desse cliente, por exemplo, desse trabalhador, antes da reforma da Previdência. Porque daí ele foge dessa regra que não é uma questão somente de obtenção de requisitos, mas também de renda, né? Porque se a gente... Eu tenho um caso de uma dentista, uma cliente minha dentista, que ela trabalhou um período sim como dentista para uma pessoa, tá? Sem registro. Faltavam 2 meses para ela completar o direito antes da reforma, né? Ela, como especial, ia demorar muito tempo, eu ia ter que entrar na regra de transição daquele que falta 50% do pedágio. A renda dela ia cair drasticamente. Mas nós conseguimos, ainda claro que é recente, então tá em processo e tudo mais, mas tem boas chances, porque ela tem provas fortes, contundentes. Eu pedi provas desse período que ela trabalhou como dentista e a gente vai juntar para comprovar esse período sem registro, mas para quê? Para a gente somar o tempo, ela cumpriu o requisito da aposentadoria especial antes da reforma. Porque daí a questão não é nem ela cumprir o requisito, porque um pouco antes ela vai se aposentar. Os meses ela vai ser pouco afetado pelo tempo que ela vai se aposentar. Só que a renda dela vai cair muito pesadamente. Então é isso que também a gente tem que avaliar. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que muita gente eu acho que ainda não observou isso, tá? É uma coisa bem recente. Quando a gente fala da pontuação, você tem que ter o mínimo de 25 anos, isso no caso das aposentadorias que se dão aos 25 anos, mas você pode ter pontos daqueles que ultrapassem os 25 anos que não sejam em atividades insalubres. Então, um exemplo, eu tenho 25 anos, mas eu tenho 35 de contribuição. 25 é insalubre, 10 são sem ser insalubre, os 35 eles vão entrar na pontuação. Então, para eu completar os 86 pontos, vamos fazer as contas aí, eu teria que ter 51 anos de idade, tá? Para completar os 86 pontos. Então, não necessariamente eu preciso cumprir a pontuação integralmente na atividade insalubre ou periculosa. Eu preciso comprovar o mínimo que garantiria o direito tal como a legislação antiga e mais a pontuação conforme a regra de transição. Ela é tão dura, os critérios para a obtenção dessa aposentadoria são tão duros que a gente não sabe se, na verdade, o judiciário ele não vai acabar editando alguma legislação, alguma coisa que vá modificar um pouco os critérios para obtenção desse tipo de benefício, né? Isso é algo que, que já está sendo discutido, que muita gente comenta, inclusive. Eu vou voltar lá para os slides, porque a ideia, embora a gente venha falar sobre a aposentadoria especial, as mudanças em relação à reforma da Previdência, é também falar sobre algumas questões práticas para a gente obter o benefício. Olá? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá. Então, porque vamos falar também sobre os critérios de ruídos, documentos para conseguir, algumas particularidades, tá? Eu vou entrar lá nos slides, então. Ó, então aqui tá querendo dizer sobre os tipos de agentes para se obter o direito à aposentadoria especial, né? Ou a conversão de tempo, que ainda é possível até 12 de novembro de 2019, né? A conversão só até esse período é possível. Então, só tomando uma água aqui. Eu tenho o exemplo dos agentes físicos, tais como os ruídos, vibrações, né?
calor, umidade, eletricidade, radiações ionizantes. Teve uma vez numa perícia um cliente que eu comentei com ele para ele falar da máquina, ele não sabia ao certo a máquina que ele estava exposto, e tinha uma máquina mais barulhenta, né, onde que ele ficava, que era uma empresa que não existia mais. Falei assim, então você tem que falar que você ficava mais perto dessa máquina, né? E comentei com ele para ele falar que ele ficava mais perto daquela máquina. Na hora da perícia, o perito chegou e ele disse, não, eu fico lá na outra máquina, a máquina que fazia um barulho baixo, né? Não, assim, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Daí eu falei assim pro perito, mas o senhor tá vendo, né, que tá com radiação aqui, isso, radiação ionizante. Então a gente resolveu a situação do cliente, ele considerou que tinha radiação ionizante. Apesar do próprio cliente. Apesar do próprio cliente não se ajudar, porque na verdade ele estava exposto a alto ruído, mas ele não se defendeu bem, ele parece que... Porque ele comentou que o barulho era bem alto. E aqui tem os agentes químicos também, névoas, neblinas, poeiras, fumos, gases, né? Não vou ler todos, aqui vocês podem depois avaliar pelos slides. Os agentes biológicos, bactérias, fungos, parasitas. Maior exemplo dos agentes biológicos hoje, a gente está percebendo o quanto até... Deixa eu voltar aqui na câmera. A gente tem um bom exemplo nesse momento para discutir a questão como essas regras de transição e aposentadoria especial, elas são um contrassenso, e como você não precisa estar exposto o tempo todo a um agente biológico, a questão da pandemia, né? Então, quantos profissionais estão morrendo, né? Quantos médicos, quantos enfermeiros, né? Os enfermeiros parece que morrem muito mais ainda, que eles ficam com muito mais contato ainda com os pacientes. Eles estão morrendo nessa pandemia. Basta uma vez você estar contaminado. Você está contaminado com algum agente... Você tem algum problema de saúde. Eu conheço pessoas acima de 60 anos da área da saúde que estão indo trabalhar, atender essas pessoas. Pessoas que já têm problemas de saúde que estão indo trabalhar. Né? Essas pessoas não estão sendo afastadas. Então, o que acontece? Eles estão cuidando quando eles contraem o vírus. A gente sabe que para quem tem esse tipo de doença, está no grupo de risco, a incidência é muito mais devastadora. E eles vêm a óbito e basta uma vez você estar contaminado para você ter o risco. Então, acho que é um bom exemplo para a gente defender, até fiz uma live outro dia sobre isso, a gente defender o quanto é injusto essa idade mínima e também essa regra de transição. E daí, assim... A exigência de EPI eficaz, né? Como que a gente... Será que o EPI é tão eficaz, assim, em relação ao agente biológico, né? É um pouco complicado, né, também exigir isso. Vou passar aqui. Opa, peraí. Agora... Vamos falar sobre as alterações legislativas do ruído, né? O ruído, então, o que estava na lei? Que até 4/3/97, né? Que era durante a vigência do decreto 53.831, bastava a pessoa estar exposta a um ruído superior a 80 decibéis que ela teria o trabalho dela sendo considerado insalubre, né? Depois a legislação mudou e entre 5/3/97 a 18/11/2003, o número de decibéis era aquele superior a 90. E o limite de 85, ele foi para os trabalhos desenvolvidos a partir de 19 de novembro de 2003, né? Alguns julgados, eles são favoráveis, mesmo no período de 97 a 2003, que sendo acima de 85 decibéis, já se garante o direito, o reconhecimento a essa condição especial, essa atividade especial. Mas nem sempre, né? Algumas vezes a gente não ganha nesse sentido. O ruído, por que eu trouxe essa questão do ruído? É muito comum para nós que trabalhamos com isso, é um dos maiores agentes que a gente encontra aí, principalmente nas fábricas, em que as pessoas estão expostas a um maior número de agentes nocivos. E em relação às periculosidades, aqui eu falo um pouco sobre a NR16, que regulamenta as atividades e operações
perigosas, né? Então aqui tem aqui a subdivisão com explosivos, inflamáveis, radiações ionizantes, exposição a roubos, a gente está falando aí do vigilante, por exemplo, operações perigosas com energia elétrica, os eletricistas e com motocicleta. Tá. De qualquer modo, ela não deve ser interpretada de forma taxativa, tá? Essa NR. Depende muito da maneira como a gente julga, como os julgados, a gente julga não, como os próprios julgados, como o judiciário tem interpretado as atividades que podem ser fatais para a sua vida, né? E periculosas. A gente tem que estar sempre atualizando, né? Porque muitas vezes eles mudam um julgado, outro, um entendimento ou outro. Aqui eu trouxe um pouco de exemplos de alguns agentes nocivos, tanto químicos, físicos, biológicos, né? E aqui a outra hipótese é em relação à caracterização do período de auxílio-doença como especial recebido durante o exercício de atividade especial, tá? Ela é admitida, eu trouxe uma jurisprudência aqui que vai falar sobre o assunto. Então, antigamente, o que acontecia? Um cliente, né, um segurado, ele estava lá exposto à atividade insalubre e ele vinha a ficar doente e se afastava, então, portanto, do trabalho, recebendo um benefício por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. E você retirava aquele período que ele estava recebendo esse benefício, você retirava e não contava como se fosse especial. Só que recentemente eles aceitam, então você tendo uma contribuição depois paga em dia, você consegue computar esse período como atividade especial, tá? Vamos voltar lá. Daí aqui tem a jurisprudência que vocês podem verificar um pouco. E também a gente está falando agora sobre a comprovação das atividades insalubres, né? As atividades insalubres, eu gostaria de arrumar um jeito dessa tela ficar menor, viu? Acho que eu não sei mexer aqui. Não, ai, perigoso aqui eu mexer, não tô sabendo. Tá. Então a gente sabe, quer dizer, quem por acaso, de repente, não é muito da área do direito previdenciário, não tem problema, vamos comentar aqui, que até a Lei 9.032 de 95, né, as atividades insalubres, elas eram reconhecidas por meio de enquadramento de categoria profissional, né? Então, eu tenho um exemplo, o próprio eletricista, o mecânico, o vigilante, deixa eu ver... tem uma série de rol de atividades aqui, não estão me vindo, não está vindo agora para mim muitos exemplos, né? A gente vê o cliente assim, a gente já sabe, na hora que está escrito atividade, muitas vezes a gente já lembra que ela tá por categoria profissional de pronto, mas até essa época você não precisava apresentar o laudo, tá? Então, basta a gente apresentar hoje o PPP, né? Esse PPP que entrou em vigor em 2003, porque ela estava enquadrada nessa categoria profissional. Então, você não precisa comprovar que a pessoa estava exposta àquele agente nocivo. Bastava o motorista, por exemplo, de caminhão, né? Bastava você comprovar que a pessoa estava exercendo aquela atividade que estava dentro desses anexos aí, os 53.831 ou 83.080. Ela estando dentro desses anexos, mostrando no PPP, ok. Daí, a partir de 29 de abril de 95, né, porque isso era até 28 de abril de 95, não era mais possível comprovar por categoria profissional, tá? Então, precisou se utilizar também, a gente utiliza a sua efetiva, demonstra a sua efetiva exposição. E foi que então, a partir de 97, mas a gente usa a partir de 95 mesmo, já que a gente tem que demonstrar a efetiva exposição, que a gente começou a utilizar os laudos técnicos, né? Laudo técnico de condições ambientais do trabalho, o PPRO. Então, nesse laudo, ele vai estar lá de forma um pouco mais ampla, mais completa,
tratando não só o tipo de exposição que a pessoa tá, mas o tipo de barracão, descrição mais detalhada da atividade, como que é aquele ambiente de trabalho e tudo mais, tá? E vai estar assinado por um técnico de segurança do trabalho para demonstrar que a pessoa está naquela situação. E para as empresas que não existem mais, gente, para as empresas que não existem mais, a gente tem que demonstrar sua exposição, né? Vamos anexar lá, por exemplo, a sua certidão de baixa, juntar testemunhas para isso, que viram a pessoa trabalhando, e vamos apresentar, indicar empresas similares, pedir perícia para que o juiz faça uma perícia em uma empresa similar àquela que o cliente, que o trabalhador estava inserido, para comprovar essa exposição a esse agente nocivo, tá? E para quem é autônomo, como que a gente comprova isso? Tem que contratar um perito. Então, um perito que vá, vamos supor, um mecânico, isso é muito comum entre os mecânicos. Então, o mecânico contrata um perito, o perito vai lá fazer o PPP, o laudo, atestar que, de repente, a pessoa ela está exposta a essa condição insalubre ou periculosa, tá? Vamos ver o que mais que a gente pode tratar aqui. O laudo pericial, quando ele não é contemporâneo, ou seja, quando ele não é da época da prestação da atividade, mesmo ele sendo de outra época, a justiça ela tem aceitado esses laudos, tá? E sobre aqui os EPIs, que a gente estava comentando já um pouco, né? Alguns EPIs, né, o ruído mesmo, a gente costuma ganhar, mesmo que você esteja utilizando corretamente o equipamento de proteção individual, né? Então, algumas atividades você não precisa demonstrar a utilização de EPI eficaz. Existem sim, dependendo de alguns agentes químicos, que se você demonstrar EPI eficaz, pode dar algum problema judiciário, pode não aceitar, entender que a pessoa não tem essa exposição, mas também é discutível, tá? Não é algo assim certeiro que vai ocorrer, não. Aqui tá falando dos agentes biológicos que a gente já comentou agora, tá? Aqui tem um pouquinho de categoria profissional, dentro daqueles anexos aqui, ó, os profissionais liberais, né? Alguns exemplos, não vou citar todos para vocês, que é muito grande, tá? Mas a título exemplificativo, para depois vocês, se quiserem ler, entender. O tipo de exposição, né? Que a gente já falou um pouquinho. O tipo de documento utilizado, PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, para as atividades a partir de abril de 2003. O antigo DSS 8030, antes SB 40 ainda. E o LTCAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. Daí aqui tá falando um pouquinho sobre a exigência da idade mínima, que a gente já comentou. Antigamente eles iam retirar a caracterização da periculosidade, isso não vingou por enquanto. E as regras de transição da aposentadoria especial. Então, em relação à aposentadoria especial, eu encerro por aqui essa parte da aposentadoria especial. Nós vamos continuar em relação aos outros benefícios, mas se alguém quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário, pode falar. Não? Então vamos. Um de cada vez. Hã? Um de cada vez. Ah, tá. Você quer falar, Marcelo? Não, só uma verdade. Mostrou isso de PPPs e essa semana, enfim, alguns dias atrás, nós tivemos no escritório uma decisão muito curiosa, na verdade, em que nós tínhamos um PPP, laudo técnico,
E o INSS impugnou o PPP e o laudo técnico porque ele não saiu de acordo lá que foi realizado com as normas do Fundacentro. Né? E na decisão, que foi convalidada lá pela Ford depois, foi muito curioso porque o desembargador decidiu o seguinte: olha, esse PPP serviu para o INSS para não considerar o pagamento dos adicionais, para pagamento de adicional, uma série de coisas, durante 10, 12, 15 anos. Na hora de aposentar, aí aquele elemento de preenchimento errado no PPP para o INSS passou a ser um problema. E aí foi afastada essa alegação do INSS por conta desse detalhe. Então, o método de avaliação. Né? O INSS reconheceu que o método de avaliação funcionou durante toda a vida de histórico de trabalho, durante todo o período que a empresa mandou documentos, RAIs e tudo para a Previdência, mas na hora de aposentar, do jeito que você pensou, não serve. Eu achei muito curioso. Né? Eles cobravam do empregador, mas depois não aceitaram do empregado. Justamente. Na verdade, isso ainda bem que você falou desse ponto, porque que está acontecendo, né? Eles estão fiscalizando, eles então estão intensificando a fiscalização agora das empresas, né? Para pagar a alíquota, né? De 6, 9 ou 12%. Só que ocorre que agora eles não estão praticamente mais garantindo a aposentadoria especial aos trabalhadores, né? Então, o empregador, ele tá pagando uma conta que ela tinha um sentido porque ela era revertido para o empregado e porque, de certo modo, ele estava trazendo um prejuízo porque ele estava diminuindo a condição de saúde desse trabalhador. E agora, isso não tem sido aplicado. Então, por que essa conta? Então, eles só estão arrecadando, eles não estão, no caso, direcionando essa arrecadação. E outra coisa também que é bom eu esclarecer também, comentar, os documentos, é muito comum que a gente não consiga laudo, né, com as empresas. O PPP, às vezes, a gente até consegue, tá? Então, a gente faz o requerimento administrativo, esclarece tudo o que aconteceu, junta todas as provas de agir, né? Então, e-mails, ARs, correspondências e tudo mais. E depois pede, se for o caso, para periciar a empresa, né? Isso quando a gente já não tem o laudo, de alguma forma, por um outro cliente. Então, isso é muito comum também. E até, só para fazer o link, né, com a questão dos direitos humanos, é até curioso, porque desde o princípio que foi introduzido, né, inicialmente lá na LOPS, aqui no nosso direito previdenciário, a aposentadoria especial sempre teve um caráter protetivo preventivo, né? A ideia de que você está exposto a um risco previsível de um sinistro ou de uma doença. Então, a aposentadoria especial sempre foi norteada por essa ideia de você minimizar um risco previsível. É provável, risco provável, perdão. É provável que você vá ter um resultado negativo. A sua saúde aguenta até determinado tempo. Exatamente. Mas agora eles estão querendo dizer assim, não me interessa quando você começou, a sua saúde vai aguentar até a sua idade. Eu não sei se você está exposto a 40 anos. E aí que é curioso, porque tanto na declaração quanto no Pacto de São José, todos somos signatários, aí você trabalha com aquela ideia do princípio da vedação do retrocesso social. Né? Uhum. Porque você insere essa proteção da dignidade humana, porque você garantir que a sua saúde seja preservada ao longo do tempo pela exposição a esse trabalho de saúde perigoso, quer dizer, você obrigar a pessoa agora a permanecer nesse trabalho que certamente vai retirar a saúde, você acaba retrocedendo no avanço dessa proteção que nós já tínhamos. Né? Dentre os benefícios previdenciários, o que eu realmente mais enxerguei, que se encaixa, que é contra a questão do princípio da vedação do retrocesso, é a aposentadoria especial. Claro que existem outros exemplos, mas o especial, assim, para mim é escancarado. Do que eu tenho pesquisado até agora, até para escrever, também não consigo ver coisa mais simples de fazer esse link do que
nessa imposição de idade mínima. Sim. Tá. Então, agora vamos prosseguir com os outros. Tá. Os benefícios assistenciais, eu vou falar um pouquinho sobre os requisitos deles, né? Mas, eu não sei, acho que tá, essa tela ela veio aqui por engano, gente. Tá. A gente já falou sobre aposentadoria por invalidez, pessoal? Eu acho que não, então, né? Na última aula. Não? Tá. Então, a gente vai falar, então, sobre aposentadoria por invalidez, tá? Então, o benefício de aposentadoria por invalidez é aquele que apresenta uma incapacidade permanente, né? Embora a gente saiba que a qualquer momento esse segurado, ele pode ser chamado para perícia, sim. E se demonstrar que ele recobrou a sua capacidade para o trabalho, ele deixa de receber esse benefício de aposentadoria por invalidez. Mas, em regra, ela tem um caráter diferente do auxílio-doença. Agora mudou, né, o nome de auxílio-doença, é incapacidade, benefício por incapacidade temporária, né? E a aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade permanente. Essa é a nomenclatura, né? Eu acredito que seja essa mesmo. E ele possui um caráter permanente, muito embora demonstrando-se que recobrou a incapacidade, a pessoa pode deixar de receber o benefício. E enquanto que auxílio-doença é uma incapacidade temporária. Então, a pessoa não consegue exercer nada da sua atividade, mas ela é de maneira temporária. Em alguns casos, essa incapacidade temporária, ela vira permanente. É muito comum no INSS eles avaliarem pela alta programada, aquilo, cada alguns meses a pessoa passa por uma perícia médica, avalia que ela continua nessa condição de incapacidade, depois, geralmente, de muito tempo, eles transferem, ou quando é muito evidente, para uma incapacidade permanente. Quando isso ocorre, muitas vezes a gente consegue isso na justiça porque eles não entendem nem por uma incapacidade temporária, a gente tem que entrar com benefício na justiça, pedir primeiro essa aposentadoria por invalidez, não sendo concedido, que seja concedido ao menos o auxílio-doença. E dentro da reforma da Previdência, olha aí a outra polêmica. O aposentado por invalidez, ele recebia 100% do benefício da média de julho de 94 para cá, havendo o descarte dos 20% dos menores salários, né? Só que agora não é mais assim. Além de não ter os descartes, vai ser 60% mais 2% do que ultrapassar 20 anos. Então, o que está ocorrendo? Um monte de gente está aposentando com 60%, mas como não tem o descarte, a sua renda mais ou menos está indo pela metade também. Então, a pessoa ela não pode trabalhar. Aposentadoria por invalidez, a gente sabe que é quando geralmente a pessoa está numa situação muito séria, né, de saúde, então não tem condição nenhuma de trabalhar, nem que ela queira, e ela é obrigada a aceitar um valor muito inferior na sua aposentadoria. Então, essa é uma outra modificação bem grande que a gente tem em relação aos benefícios. Gostaria de fazer algumas observações. Em relação à incapacidade, né? Então, vamos supor que eu entre com pedido de um auxílio-doença. Vou falar a nomenclatura antiga por enquanto, tá? Para ficar mais fácil pra gente. A gente entra com um pedido lá e essa pessoa, ela tinha, vamos supor, 2 atividades, tá? E numa dessas atividades, observou-se que ela está totalmente incapaz. E na outra atividade, observou-se que ela tem a sua capacidade. Então, é possível, isso é muito difícil, tá? Na prática a gente quase não vê, mas é possível que você peça um benefício de auxílio-doença só em decorrência da incapacidade para aquele trabalho e não em decorrência do outro trabalho. Outra coisa, a legislação de 2015, ela modificou o cálculo desses benefícios também de auxílio-doença. Então, aquela história que a gente falava assim, né? Tá próxima a aposentadoria por idade, né? Paga uma a cada 6, paga no salário mínimo mesmo agora, que não vai entrar na média direito, não vai fazer diferença, tá?
Daí a pessoa de repente fica doente. Vai receber o auxílio doença. Outro dia chegou um cliente, né? Ele comentou assim, não, eu já recebi o benefício antes, era muito maior a renda, veio esse auxílio doença aqui, com uma renda lá embaixo, tá errado, eles erraram o cálculo, não faz sentido. Na verdade, assim, o INSS tinha errado o cálculo porque a doença dele era a mesma de antes da mudança da legislação, tá? Mas o que ocorreu é que ele fez um pedido de prorrogação, acho que não foi um novo pedido, não me recordo. E eles fizeram o cálculo conforme a mudança da lei. Ele tinha pago um valor muito menor nos últimos meses do que o que ele havia pago anteriormente, e o cálculo da renda desse benefício atrapalhou muito. Então tem que ficar atento às vezes com essas questões, né? Tem que ser alguém que está muito próximo a implementar o direito para aposentadoria, porque caso a pessoa ela venha, né, uma aposentadoria por idade, de uma forma quase que líquida e certa, porque caso a pessoa venha ficar doente, ela tem que ver se compensa o risco do que ela vai perder, tá? Pagando menos, que em alguns casos compensa, né? Então tem que avaliar bem essa situação, tá? Eu tenho alguns roles, assim, de exemplos também, de doenças que são isentas de carência. A Viviane e a Laiana, elas até vão escrever um artigo que fala sobre essas questões de doenças isentas de carência. Tem um rol exemplificado, né? Mas que ele não é taxativo. Então, a gente tem lá a questão da tuberculose, da hanseníase, tem também da AIDS, mas a AIDS, gente, nem sempre a gente comprova incapacidade, tá? Porque você tem que estar com a carga viral positiva e demonstrando que a pessoa está com prejuízo mesmo para ela manter. Tem gente que eu já ouvi casos, li a respeito de gente que convive com AIDS há 30 anos sem ter efeitos. E que, assim, na verdade, muitas pessoas que têm AIDS, os outros não sabem, inclusive, que essa pessoa tem. Porque a AIDS hoje em dia é muito mais um problema social do que da doença em si. Já tive clientes com AIDS que estavam bem doentes, fisicamente também, debilitados. Mas há muitos que o prejuízo dele é muito maior socialmente. Ele não conseguir emprego, quando as pessoas descobrem, ele está isolado socialmente, está sem amigos, né? As pessoas. E ele entra com problemas psiquiátricos. Então, daí ele fica com uma depressão muito severa, ele fica com outros transtornos psiquiátricos muito severos por conta dessa marginalização social. Teve um cliente também que a gente entrou, era um benefício assistencial com pedido, e o perito, um perito, aliás, muito rígido, que a gente, quando cai com ele, a gente já sabe mais ou menos que vai vir uma análise um pouco mais complicada. Ele falou que o cliente podia trabalhar tranquilo. Só que esse cliente estava em risco social. Então, o que acontece? Quem cuidava dele era a mãe, né, que gostava dele. Então, esse cliente era gay, então ele já sofria a dificuldade com os familiares pela sua própria condição sexual, tá? A mãe faleceu, os irmãos colocaram ele para fora de casa e ele estava sem trabalho, porque também não conseguia emprego. Então, ele virou morador de rua. Ele estava numa situação de risco social evidente, mas o perito entendeu que ele podia trabalhar. Então, o que a gente fundamentou? Nós fundamentamos que ele estava em situação de risco social, juntamos julgados que tem essa questão da dificuldade de inserção em sociedade e tudo mais, né? Dessa marginalização. E até onde eu sei, parece que tá dando certo agora. A gente tá conseguindo reverter, tá? Mas tem essa questão. Só que esse rol de doenças isentas de carência não quer dizer que são isentas da qualidade de segurado. Eu comentei, acho que, um pouco sobre a carência e a qualidade de segurado, sempre lembrando, precisa de 12 contribuições para os benefícios de auxílio-doença, né? No caso, benefícios de incapacidade, tá? E não pode se perder a qualidade de segurado. E a qualidade de segurado, né? Aquele período de graça que a pessoa pode ficar sem contribuir com a Previdência, vai depender de cada caso. Então, segurados facultativos podem ficar 8 meses e 15 dias sem pagar. Daí tem a questão daqueles que têm menos 10 anos de contribuição, que estão contribuindo como empregados, trabalhadores avulsos, autônomos, 14 meses e 15 dias. Para quem está recebendo seguro-desemprego,
Pode 26 meses em 15 dias. Para quem tem mais de 10 anos de contribuição sem perder a qualidade de segurado nesse meio tempo, né? Tem tem 26 meses e 15 dias sem pagar. Tem a questão dos militares, cada um tem uma legislação específica, um período específico que você pode ficar sem contribuir com a Previdência Social. E como que você vai retomar essa qualidade de segurado? Quando você contribui com pelo menos a metade. Mudou isso também na legislação de 2015. Então, até então, era 1/3, 4 meses, você retomava aí o seguro da Previdência. Depois disso, você precisou ter aí metade do período mínimo de carência, então, ou seja, 6 contribuições. Tem que lembrar de alguns casos para a gente conseguir maiores possibilidades, por exemplo, para esses segurados, que é o seguinte. O cliente chega, você vai avaliar, ele não tem seguro da Previdência. Como que muitas vezes você vai avaliar? Salvá-lo, vamos dizer assim, dessa situação. Você observa quando que de fato ele ficou incapaz para o trabalho. Às vezes passou um tempo, ele não foi atrás, mas ele está incapaz desde quando ele tinha o seguro. Então você tem que demonstrar que ele está incapaz quando ele tinha esse seguro. Então você vai pedir para atestar um relatório, produzir um documento com o médico indicando a data de início da doença e da incapacidade para o trabalho. Doença, sempre lembrando, ela é diferente de incapacidade. Então, eu estou doente, mas não necessariamente eu estou incapaz. Então, você tem que ver a data de início dessa incapacidade. Em relação a essa doença, não sei se eu comentei com vocês também no encontro passado, às vezes a gente consegue até achar uma saída para aqueles que vão pedir a pensão por morte, né? Outro dia no escritório, eu trago todos os exemplos práticos aqui para vocês, que eu vou lembrando, que eu acho interessante. Outro dia no escritório, chegou uma senhora, né, pedindo pensão por morte para o marido dela, geralmente vem em decorrência porque os seus companheiros já eram clientes, e eu tinha programado uma aposentadoria por idade, isso mês passado, e ele ia fechar quando? Agora em junho, aposentadoria por idade, tá? E o que eu escrevi lá no preâmbulo? Que ele estava sem seguro da Previdência e orientei ele a pagar Previdência. O que ocorreu? Ele não pagou Previdência. Então, na hora que eu vi, assim, eu fico assim, meu Deus do céu. Tá sem seguro da Previdência, a família não vai receber, a mulher não vai receber pensão por morte, o cara pagou, tá quase 30 anos de Previdência, não vai receber o benefício. Daí, avaliando, fiz um monte de perguntas, saber se ele na época estava trabalhando para alguém, né, de ver se de alguma forma encaixava, uma prestação de serviço que não fosse bem uma prestação de serviço, né, tudo mais. Ele estava doente, perguntando. Estava doente desde quando? Né? Ele até entrou com um pedido. Entrei lá no site da Justiça Federal, tinha um pedido, ele pediu um benefício assistencial. Foi reconhecido foi reconhecida a incapacidade, saiu o perito, saiu na sentença e foi incluído a data de início da incapacidade. Era tudo que eu precisava. Ele não conseguiu a questão do benefício assistencial porque o critério econômico não foi satisfeito, mas o que eu precisava era a data de início da incapacidade. O que a gente vai fazer? Vai juntar essa fundamentação, essa sentença, né, que isso já foi atestado em juízo, e dizer que, portanto, mantém a qualidade de segurado e que, para isso, seja, então, destinada a pensão por morte para essa companheira. Então, a gente tem que estar sempre atento com todas as possibilidades, ou, de repente, ver se o cliente estava doente, depois ele recobrou a sua incapacidade, em relação àquela questão das doenças pré-existentes, né? Não, mas doença pré-existente, você começou a pagar Previdência quando você já estava incapaz. Não, às vezes a pessoa começou a pagar Previdência quando estava doente, mas não estava incapaz ainda. A pessoa estava trabalhando, ela estava conseguindo, tal. A partir da data X, ela ficou incapaz. Só que a partir daquela data X, ela já estava assegurada de novo pela Previdência. Então, é uma outra hipótese que a gente também pode salvar um pouco a situação do cliente. Quando eu vejo que ele está sem seguro, que ele está ficando doente, que pode acontecer isso, que Deus não é rogar praga, mas que ele pode ficar incapaz, eu já aviso ele, olha, paga, né? Não é certeza, pode ser que você fique incapaz, né? Se você acha que está progredindo muito a doença, incapaz antes.
mas pague. E se ocorrer de você ficar incapaz só depois, né? Se ficar, né? É muito ruim a gente falar assim, né? Se acontecer de você ficar só incapaz depois, a gente pode tentar aí o benefício de incapacidade para esse cliente. Lembrando também, em relação aos benefícios, não podemos confundir benefício de incapacidade por auxílio-doença com incapacidade por acidente de trabalho. Eles são diferentes, tá? Então, ela é relacionada ao trabalho, pode ser tanto um acidente de trabalho como uma doença profissional, né? E o outro, ele não tem relação qualquer com o trabalho, né? Até para os empregadores, a gente sabe que na hora que eles vão pagar lá aquela alíquota FAP deles lá, se for um auxílio-doença por acidente de trabalho, a conta para eles vai ficar cara. E às vezes, por somente um cliente, a conta deles vai ficar cara, porque a gente sabe que eles vão perdendo aí um monte de bônus na folha salarial deles, que é gigantesca. Então, a gente tem que avaliar isso. E outra coisa, na justiça, o auxílio-doença previdenciário, ele é um pouco mais rápido, né? Em média, né, demora 1 ano aí pra você ter uma resposta. Por acidente de trabalho, você pode pegar uns 3, 4 anos aí. Às vezes vai até mais para você conseguir alguma decisão. Mas ele tem a estabilidade, né? Estabilidade de 12 meses após a cessação dessa incapacidade aí, tá? Ele não caiu no limbo, né? Ah, sim, se ele não ficar um tempão. O que acontece é que esses clientes, esses trabalhadores, coitado, eles ficam sem poder trabalhar, incapazes, e eles começam a ter, por óbvio, dificuldades financeiras enormes. Então, muitas vezes, eles fazem de tudo para que seja entendido como um mero auxílio-doença previdenciário, embora às vezes seja acidentário, para que eles consigam ir para a Justiça Federal e receber esse benefício o quanto antes. Mas o juiz pode também se declarar incompetente. Uma vez se declarou incompetente, declina, vai lá para a Justiça Estadual. Daí não adianta também. Quando é muito evidente, a gente até tenta no escritório, quando a situação dele, eu não posso esperar de jeito nenhum, a gente vê que é meio em dúvida, vamos tratar como benefício de auxílio-doença previdenciário. Mas quando é muito evidente, não tem jeito. Um acidente de trabalho mesmo, né? É muito evidente. Tá. Ah, tá. Agora eu vou abrindo aqui, eu vou lembrando das situações. Vamos falar também sobre a questão do adicional de 25%, né? O adicional de terceiros para os aposentados por invalidez. É aqueles que vão demonstrar que eles precisam de um auxílio de terceiro para desempenhar as atividades cotidianas mais básicas. Inclusive para tomar banho, para comer, às vezes para ir para o banco, tudo mais, né? Então é muito comum entre pessoas acamadas. E isso é uma grande discussão, porque... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. É uma grande discussão, porque... Vira e mexe, o judiciário estende essa possibilidade aos que são aposentados por tempo de contribuição, por idade, depois eles recuam novamente, depois eles estendem a possibilidade, fica esse impasse, eu vejo isso há muitos anos, direto eles ficam fazendo isso, tá? Mas essa possibilidade não é estendida, por óbvio, aos benefícios assistenciais, porque são só os benefícios previdenciários, e nem as questões de pensão por morte, quando ocorre. Tá? E um tema que também a gente pode falar bastante é sobre o auxílio-doença parental. O auxílio-doença parental discutível é quando demonstra que a pessoa que está temporariamente incapacitada, isso não tem ganhado, tá? Por enquanto é uma tese, na prática por enquanto não tem sido, a gente não tem visto, né, muitos julgamentos favoráveis, embora já tenha ocorrido. O auxílio-doença parental, você está temporariamente incapacitado e outra pessoa, vamos supor, da sua família, precisa parar o seu trabalho para cuidar de você, porque você precisa de maiores cuidados e essa pessoa fica sem renda. Então, seria uma ideia de destinar uma determinada renda a essa pessoa, tal como, comparativamente, o auxílio de terceiros, o adicional de 25% na aposentadoria por invalidez. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui.
O auxílio acidente, né? O auxílio acidente, gente, é aquele benefício que a pessoa pode continuar trabalhando, tá? Mas ela tem aquele prejuízo, ela vai receber metade dessa média que ela teria direito a um outro benefício por incapacidade. Então, ela tem condições de ficar trabalhando, mas com prejuízos. Às vezes a pessoa ela machuca sua mão, ficou um tempo recebendo um auxílio doença porque estava totalmente incapacitada. Ela recobrou um pouco dos movimentos, só que esses movimentos ainda eles estão com prejuízos. Então ela consegue fazer movimentos similares ao que ela fazia antes, desempenhar suas atividades, mas não com a mesma rapidez, com a mesma habilidade. Como ela tem esse prejuízo, então ela vai receber o benefício de auxílio acidente. E assim como no auxílio doença, existe o auxílio não, tá, é isso mesmo. Eu tava me confundindo com uma outra hipótese aqui. Agora deixa eu voltar para o slide aqui. Lembrando que é isento de carência, tá? Aqui tem algumas doenças isentas de carência. E vamos falar agora sobre o benefício assistencial. Então, vocês esperam eu pegar uma aguinha só? Que eu tô ficando com a garganta muito seca. Peraí. Então, já estou de volta. Então, o benefício assistencial, esse que também não teve alteração com a reforma da Previdência, né? Ainda bem, eles estavam tentando modificar a idade para esse benefício. E também o valor, eles queriam que o segurado não, né? No caso, essa pessoa beneficiária do assistencial recebesse R$400 por mês. R$400 por mês. Ainda bem que não vingou. Então, continua sendo no valor de um salário mínimo. E quem possui direito? Então, os idosos maiores de 65 anos de idade ou as pessoas com deficiência de longo prazo, né? Que se entende acima de 2 anos, que possuem uma incapacidade. Nem sempre essa deficiência de longo prazo eles levam tão a sério assim, tá? E deve-se comprovar a miserabilidade, a hipossuficiência econômica. Para isso, a gente tem o critério objetivo de renda. Qual que é o critério objetivo de renda? Cada integrante da família não pode receber mais que 25% do salário mínimo, 1/4 do salário mínimo. E existe o critério subjetivo. Como que é o critério subjetivo, que a gente utiliza muito na justiça? O critério subjetivo é que há situações em que não retira a pessoa da condição de miserável. Então, por exemplo, se você é pessoa acima de 65 anos ou você recebe já um benefício por incapacidade, um benefício assistencial que é de um salário mínimo, uma aposentadoria de até um salário mínimo, essa pessoa vai ser excluída do cômputo dessa renda, né? Sendo pessoa acima de 65 anos ou um incapaz, e ela não vai entrar nesse cálculo. Daí você vai também demonstrar as condições da casa muito simples, absoluta simplicidade. Então, muitas vezes é uma TV simples, às vezes pequena. Você não pode ter eletrodomésticos caros, não pode ter um aluguel caro, pode ter a sua casa sim, mas aquela casa geralmente popular, muito simplesinha, tem uma geladeirinha só, se tiver máquina de lavar roupa é aquele tanquinho, não costuma ter micro-ondas, cama box, aquela TV de plasma, DVD, talvez, depende muito da situação, nenhum móvel muito bonito, assim, muito novo e moderno, né? Então são pessoas que eles entendem que se você não pagar o benefício, eles vão morrer de fome, né? A ideia, a concepção do benefício é essa. Então, se você tiver, por exemplo, qualquer renda,
qualquer automóvel, computador também atrapalha, a pessoa já não teria direito a esse tipo de benefício. É um critério subjetivo que você vai avaliar. E também a pessoa pode ter outros gastos, né? Então, vamos supor que tem uma pessoa doente, essa pessoa, ela tem que comprar fraldas geriátricas, ela tem que comprar medicamentos não fornecidos pelo SUS, tudo isso não vai retirar a pessoa, às vezes ela recebe mais que um salário mínimo, mas não retira a pessoa dessa condição de miserabilidade, tá? Que mais que eu poderia falar em relação ao benefício assistencial? Você pode receber mais de um benefício assistencial na mesma casa, sem problema. Só que quando é um benefício da pessoa com deficiência e um benefício, por exemplo, da pessoa por idade, o B88, né, e o B87, geralmente o INSS não concede de pronto. Então, é só a justiça que entende que você tem que demonstrar que teria o direito, que está nessas condições de simplicidade total. No INSS, geralmente, depende muito da região. Em Londrina, eles não costumam fazer perícia para verificar as questões da casa. Então, por isso que muitas vezes a gente observa, tem clientes que chegam e falam assim: ah, mas meu vizinho conseguiu, e o meu vizinho nem é tão pobre assim. Só que às vezes é uma família que não tem renda nenhuma, não tem automóvel no nome, não tem nada, e veio a idade, pede benefício assistencial, as contas de água e de luz são baixas, tudo mais, não tem outra imóvel também, então muitas vezes consegue mesmo assim, porque eles não fazem uma análise tão apurada assim em relação ao INSS no caso. Deixa eu ver agora aqui o que mais que a gente pode colocar. Eu falo um pouco do critério subjetivo de renda, comprovação dos gastos essenciais, conforme eu já comentei. Agora nós vamos falar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, o tema do meu livro, da minha dissertação de mestrado, né? Então, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, né? Isso aqui é só para a gente trazer uma informação teórica para vocês. Atualmente existe quase 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo, tá? Nesse cenário, mais de uma em cada 10 pessoas apresenta algum tipo de deficiência. Então, a deficiência é importante que seja encarada como uma questão social, bem como de plena integração dos indivíduos em sociedade, havendo atendimento de seus direitos humanos fundamentais. Por isso que a gente não encara, a deficiência simplesmente do ponto de vista médico, clínico, teórico, né? Mas da dificuldade dessa pessoa em inserir em sociedade, né? Quanto que a dificuldade dela se inserir em igualdade de condições com as demais pessoas. E daí aqui eu tenho uma citação, que é do meu livro mesmo, que a deficiência não deve ser entendida como um problema individual, mas como uma questão eminentemente social, transferindo a responsabilidade pelas desvantagens dos deficientes, das limitações corporais do indivíduo, para a incapacidade da sociedade de prever e ajustar-se à diversidade. Então, essa deficiência seria uma experiência que resulta da interação entre características corporais do indivíduo e condições das sociedades, havendo uma combinação de limitações impostas pelo corpo com algum tipo de perda ou redução da funcionalidade a uma organização social pouco sensível à diversidade corporal. Deixa eu comentar. Sabe o que eu ia pedir para vocês antes da gente... a Viviane já saiu. É que tinha mais um aluno ainda. Eu ia pedir a foto. Se alguém precisar, gente, sair antes do horário, vocês me avisem, porque eu quero fazer foto com o maior número de pessoas possível, tá? Que daí depois eu vou pedir para todo mundo abrir a câmera. Então eu vou continuar só avisar, porque daí antes da pessoa sair a gente faz a foto certinho.
eu não vou falar de tantas citações assim, porque senão vai ficar um pouco enfadonho eu ficar lendo aqui um monte de citação, tá? Isso para vocês entenderem um pouco. Tá. Vou voltar aqui, peraí. Isso. Bom, vamos voltar aqui para a câmera. É o seguinte, ó. Nós vamos utilizar o método linguístico FUSE, né? Tem o IFBR, o FBRA e o método linguístico FUSE. Nós vamos utilizar um método que em 7 domínios ele vai abordar 41 atividades, vão ter ali diversas perguntas para avaliar qual é o grau de deficiência dessa pessoa. Por quê? A deficiência, esse benefício de aposentadoria da pessoa com deficiência, ele é garantido sobre duas vertentes, no benefício de aposentadoria por idade e na aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade, é igualzinho a questão do trabalhador rural. Então, você vai aposentar com 55 anos a mulher, 60 anos o homem. Lembrando que isso também não mudou em relação à reforma da Previdência. Nada do benefício de aposentadoria rural mudou, era a ideia. A aposentadoria da pessoa com deficiência, a gente também não mudou. Estavam nos projetos para mudar, eles deixariam de existir a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Tanto o homem quanto a mulher teria que comprovar na aposentadoria por tempo de contribuição, na questão quando era leve a deficiência, 35 anos de contribuição. O homem teria uma vantagem em relação à deficiência leve e à deficiência moderada, porque eles iam pedir o mesmo tempo de contribuição tanto para homem quanto para mulher, né? E a mulher, ela teria um tempo maior para cumprir em qualquer hipótese de aposentadoria. Mas, ainda bem, ela não vingou. A maioria das pessoas que possuem deficiências são pessoas que possuem deficiências leves. No Brasil, a gente tem mais de 22% de uma população que possui algum tipo de deficiência, tá? Então, é uma questão muito séria que a gente tem que levar em consideração. Às vezes, uma pequena deficiência dá o direito da pessoa se aposentar mais cedo, sem também fator previdenciário, porque mesmo na regra de transição a gente sabe que tem hipótese de fator previdenciário ainda. Então, é bastante interessante que se a gente puder incluir essa pessoa, a gente inclua como deficiência. E como que tem uma tabela, daqui a pouco eu vou entrar lá na tabela para vocês conseguirem visualizar certinho, mas na aposentadoria por tempo de contribuição eu tenho que contribuir, demonstrar que eu estou na deficiência leve, moderada ou grave. Então, nada mudou o que está valendo, o que era antigamente, tá? E o que era antigamente? Eu vou entrar na tabela, porque senão acho que fica difícil da gente visualizar certinho. Depois eu vou voltar aqui para o método linguístico FUSE, tá? Que eu acho que fica melhor eu abordar outra situação primeiramente. Ó, tanto a mulher, se ela tiver uma deficiência grave, ela vai ter 20 anos, deve completar 20 anos de tempo de contribuição. 10 anos a menos da aposentadoria integral para uma mulher antes da mudança, né? Se vocês pensarem assim, fica mais fácil de gravar. Por isso que o homem, ele no caso, quando ele tiver uma deficiência grave, o homem é 25. Ah, tá, é que tá logo em seguida, desculpa. O homem é 25. E a deficiência dele, a aposentadoria dele se daria na integral com 35 anos, tá? Então, 10 anos a menos. Se for moderada, gente, mulher 24 e o homem 29, 6 anos a menos, tá? Se for leve, mulher 28, homem 33, 2 anos a menos. Então, é sempre pensar 10, 6 e 2, né? Tanto para homem quanto para mulher, dos requisitos anteriores da aposentadoria por tempo de contribuição. E, falando do método linguístico FUSE, ele... que é aplicado o índice de funcionalidade, o índice de funcionalidade brasileiro, esse método, tanto assistentes sociais quanto os médicos vão aplicar. E vai de uma pontuação de 25, 50, 75 ou 100. Daí, esses pontos, eles vão variar a depender do grau da gravidade da doença. Quanto maior a pontuação, menos grave é a deficiência dessa pessoa. Quanto menor a pontuação, maior é a gravidade dessa
doença. Então, tem os domínios aqui sensoriais, ó, o tipo de pontuação. Ó, os 7 tipos de domínios tem aqui. E eles vão preencher a ficha para ver a pontuação que vai somar, tá? Nessa pontuação, vocês vão observar que é um método de avaliação multidisciplinar, então a dificuldade que essa pessoa tem de se inserir em sociedade vai fazer diferença. Então, se eu tenho um cadeirante, esse cadeirante, ele mora, para ficar assim bem legal o exemplo, vamos fazer de conta que a gente tá no Rio de Janeiro, então ele mora no morro, tá? Mora no morro, é cadeirante, tem um monte de pedras no caminho dele, ele precisa ir até o ponto de ônibus para chegar no seu trabalho. Só que é uma dificuldade enorme para ele chegar nesse ponto de ônibus, né? Muitas pedras e lá no morro, no alto do morro. Então ele vai estar numa situação de deficiência muito mais grave, embora fisicamente ele esteja na mesma posição que o seu colega que mora num condomínio e que o carro dele é equipado e que trabalha, ele é advogado. Então ele tem um trabalho intelectual que não exige muito do corpo dele, quanto que esse João que mora no morro, ele vai precisar utilizar também muito do seu corpo, ainda do seu braço na fábrica, tudo mais, né? Um exemplo assim bem diferente pra gente pensar. Embora fisicamente eles tenham o mesmo problema, vamos supor que tenha exatamente onde os dois têm o mesmo tipo de problema no corpo, eles não têm a mesma dificuldade de inserção em sociedade. Então, isso também vai determinar o grau de gravidade dessa deficiência. Só que, atenção, para aposentadoria por idade, eu não preciso de gravidade, não preciso provar nada, eu preciso provar que a pessoa tem deficiência. Basta. Na aposentadoria por tempo de contribuição, que vai entrar esse método para a gente comprovar essa gravidade. O que tem muito no escritório que aparece, pessoa que tem visão monocular. A pessoa tem visão monocular, quase sempre você vai se enquadrar na leve, tá? Raramente vai se enquadrar em outra hipótese. Enquadra na leve, se for uma mulher, depois de completado 28 anos. Se for um homem, depois de completado 33 anos. Daí nós vamos entrar na questão das tabelas de conversão. Gente, existe conversão para períodos em que a pessoa não tinha deficiência. Existe conversão para períodos em que a pessoa tinha deficiência e trabalhou em condições especiais. Para períodos em que a pessoa não tinha deficiência e trabalhou em condições especiais. Para períodos que a pessoa transitou entre graus de deficiência. Então, ela, de uma deficiência leve, por exemplo, ela passou por uma deficiência moderada. Lembrando que na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, eu tenho que comprovar pelo menos 15 anos na condição de pessoa com deficiência, além das 180 contribuições, que é a regra que geralmente ocorre na maioria dos benefícios, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, quer dizer, a maioria dos benefícios não, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui é a mesma espécie que existe, aposentadoria por idade por tempo de contribuição. E eu tenho que comprovar os 15 anos com pessoa com deficiência no caso da aposentadoria por idade. Se for aposentadoria por tempo de contribuição, eu comprovo a deficiência de longo prazo, que entende-se que é aquela superior a 2 anos. Daí eu vou nas tabelas de conversões para vocês avaliarem um pouco. Não pode converter uma gradação de deficiência e acumular com conversão de atividade insalubre também. Você tem que utilizar uma das vantagens, tá? As duas vantagens não são acumuláveis. E aqui, ó, tá alguns exemplos. Quando o homem, ó, isso a gente utiliza muito no escritório, geralmente esse índice, homens que querem se aposentar, ó, tava na atividade especial, aquela aposentadoria especial, ele teria direito após cumprir 25 anos, tá, gente? E ele teve uma deficiência leve. Essa deficiência leve, eu tenho que comprovar, então, atividade especial, os documentos da atividade especial normal, PPP, laudo, laudo também se for da época depois de 28 de abril de 95, né? E eu tenho que trazer um laudo atestando que a pessoa está deficiente, né? O médico traz um laudo desde quando, né? Qual é o código da doença, né? O CID. E demonstrando que é leve, vamos supor que eu vou pedir uma leve, ele não vai ter 40%. Ele vai ter 1,32%.
Nossa, mas é menos do que o 40%? É menos. Mas por que é menos? Porque ele vai aposentar mais cedo. Então, por isso que é menos. Então, a gente tem que fazer o cálculo também para ver se vale a pena na hora, tá? Agora, se é uma mulher, por exemplo, 28 anos, ó. Daí aqui, não tá indo, gente. 25, que não, essa tabela aqui não tá dos 25 para os 28, tá? Mas tem mais tabelas por aí. Se for deficiência moderada, homem, 1,16. Ó, períodos em que não apresentou deficiência. Deficiência leve, 0,94. Deficiência moderada, 0,83, um homem. Tá? Aqui eu acho que vai aparecer o da mulher. De 20... vamos colocar aqui, 25... Não, não é nessa tabela também. Isso aqui é períodos que ela não apresentou qualquer deficiência. Tá, aqui. Achei. Aqui, ó, mulher, 1,12, tá? Se for uma deficiência leve. Certo? Não, deficiência leve não, 1. Daí se for uma deficiência moderada, 0,86. Não faz sentido. Pera aí que tem alguma coisa errada. 30. Ela já vai entender com especial. 25, que é a atividade que você daria aposentadoria. Para 28. 1,12. Ó, por quê? Aposentadoria especial se daria aos 25 anos. E ela tá pedindo uma aposentadoria da pessoa com deficiência leve, 1,12. Então, ao invés de ser 1,20, que era acréscimo de 20%, é 1,12. Porque ela vai de 25 anos, né? Então, ó, 25 anos aqui. Ela vai de 25 anos, que se daria o direito a completar a aposentadoria especial, e vai até a tabela do 28, que é o direito à aposentadoria da pessoa com deficiência leve, tá? Esse aqui são os percentuais de quanto que a pessoa ganha de tempo em cada espécie de aposentadoria, tá? Qual vantagem que ela obtém? O tipo de redução de tempo. Tá, agora então vamos falar do salário maternidade. Deixa eu ver quantos benefícios também faltam para ver se a gente consegue terminar isso tudo hoje, tá? Deixa eu voltar aqui novamente então. Eu acho que dá pra gente terminar, gente. Talvez o que vai ocorrer é que pode ser que a gente fique até umas 6 horas, tá? Mas eu acho que dá pra gente terminar ainda hoje, essa parte. Que é bom que daí, de repente, ajuda vocês na questão dos artigos. E daí, Marcelo, depois também precisava falar com você em relação ao seu artigo, que eu vi que você estava querendo falar sobre aposentadoria especial. E tem várias pessoas que estão querendo falar sobre isso. E eu também já estava escrevendo, o meu tá quase pronto. Então, a gente precisa conversar, não precisa mudar o tema, mas não pode ser a mesma abordagem. A gente vai ter que falar de um direcionamento diferente, senão vai ficar estranho, tá? Beleza. Por isso que eu havia perguntado pro pessoal, porque nos artigos a gente não pode ter o mesmo tipo, né, de ideia parecido lá, falando sobre o mesmo assunto, que daí senão fica estranho, né, pra pessoa que for comprar o livro. Então vamos voltar lá pra aposentadoria especial. Pra aposentadoria especial não, pro salário maternidade. Então, salário maternidade, né, ele é devido à segurada durante 120 dias, com início no período entre 28 dias antes do parto e a data da ocorrência deste, observadas situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade. Esse serviço ele é realizado à distância e não é necessário o comparecimento presencial nas unidades do INSS, né?
a não ser quando for solicitada a comprovação. Daí, e o salário maternidade rural, ele deve ser agendado. Quais são os requisitos? A carência aqui são de 10 meses, aquele período mínimo de contribuição. E comprovar a questão da qualidade de segurado que nós já comentamos, tá? Caso a segurada venha a falecer ou o segurado que fizer jus ao recebimento do salário maternidade, né, existem situações nesse sentido, o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha qualidade de segurado, exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário maternidade. Ele não vai ser concedido a mais de um titular. E ele depende, claro, do afastamento das atividades. Não tenho muita coisa a falar sobre esse benefício no momento, tá? Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Agora, em relação ao auxílio reclusão, ele possui critérios similares à pensão por morte, tá? Então, ele está disposto no artigo 80 e seguintes da Lei 8.213, né? Então, o artigo 80 trata que o auxílio reclusão, cumprida a carência prevista no inciso 4º do caput do artigo 25 dessa lei, será devido nas condições da pensão por morte aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de pensão por morte, de salário maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço, né? A gente vê muito aquelas, acho que não sei se vocês já receberam, agora pararam um pouquinho, sempre tinha muito no Facebook assim, né? O presidiário, quanto mais filhos ele tiver, mais ele recebe auxílio reclusão, né, e etc. E não é bem assim, ao contrário. Você tem que comprovar a baixa renda. Depois de uma determinada renda, ele não tem direito, é para os dependentes, não é para o presidiário. Os dependentes não têm direito a receber. É dividido entre eles, né, o valor do benefício. E não é pelo número de filhos. Na verdade, é dividido entre o número. Então, quanto mais filhos tiver, mais difícil fica. Porque o valor é o mesmo. Tá? Deixa eu aceitar a Bia aqui. Aí. Eu fiz alguma coisa aqui. Ah, tá. Aqui. Deixa eu voltar. E considera-se de segurado de baixa renda aquele que no mês de competência de recolhimento à prisão tenha renda pouco acima de R$1.000. A oferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuições apurados no período de 12 meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. Em caso de morte de segurado recluso que tenha contribuído para a Previdência Social durante o período de reclusão, o valor da pensão por morte será calculado levando-se em consideração o tempo de contribuição adicional e correspondentes ao salário de contribuição, facultada a opção pelo valor do auxílio reclusão. E outra coisa, se ele não tiver em regime fechado, também não tem direito ao auxílio reclusão, tá? Uma outra coisa que a gente tenha que observar. Para a concessão de auxílio reclusão no valor de um salário mínimo, passa a ser garantido também aos dependentes do segurado que receba rendimento mensal de até um salário mínimo e que seja recluso em regime fechado. Tá, que seja como eu comentei, não pode ser um regime semiaberto ou aberto. Vocês querem fazer algum comentário sobre auxílio reclusão? Esses benefícios, gente, eu não trabalho muito com eles, tá? Auxílio reclusão eu não trabalho no escritório, não trabalho com salário maternidade, então assim, eu não tenho muitos exemplos práticos para trazer para vocês em relação a esses. Do meu cotidiano, assim, né? Tá. Então vamos para o salário família.
Salário família, ele está no artigo 65 e seguintes da Lei 8.213. Ele é um valor pago ao empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso, de acordo com o número de filhos, esse tem a ver com o número de filhos, ou equiparados que possua. Filhos maiores de 14 anos não têm direito, exceto no caso dos inválidos, para quem não há um limite de idade. Para ter direito, o cidadão precisa enquadrar-se no limite máximo de renda estipulado pelo governo federal. Então, também é uma renda passou de determinada renda, não tem direito mais ao benefício, tem um limite de renda. Quem tem direito, o empregado, inclusive o doméstico, deve requerer o salário família diretamente ao empregador. Já o trabalhador avulso deve requerer o benefício ao sindicato ou órgão gestor de mão de obra ao qual está vinculado. Caso esses trabalhadores estejam recebendo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e aposentadoria por idade rural, devem realizar o seu requerimento no INSS. E o mesmo vale para os demais aposentados que têm direito ao salário família, caso tenham mais de 65 anos de idade, se homem, 60 de idade, se mulher, e possuam filhos que se enquadrem no critérios para concessão. Porque pode ser que tenham filhos, é muito difícil, mas eles podem, inclusive, ter adotado crianças, né? E o salário família deve ser, devido ao trabalhador avulso e poderá ser recebido pelo sindicato de classe respectivo que se incumbirá de elaborar as folhas correspondentes e distribuí-los. Não é incorporado ao salário ou ao benefício. E agora eu trouxe para vocês aqui algumas hipóteses de revisão. Eu não vou falar sobre todas elas, porque todas elas, se vocês forem verem aqui nos slides, elas não existem mais. Não existem, quero dizer assim, são teses vencidas já, tá? A maioria já foi revisada de ofício e são teses vencidas. É só para título informativo para depois vocês verem que tem a revisão do IRSM, aquela de tetos para beneficiários entre julho de 88 a dezembro de 2003, também tese vencida. Aquela do artigo 29, inciso 2º, em relação aos benefícios para incapacidade e pensão por morte, nessas datas aqui, ó, 17 de abril de 2002 a 20 de 10 de 2002, né, era a aplicação do percentual de 80% do salário de contribuição, integrantes do período base de cálculo. Também ela não costuma ocorrer mais, muito. Do artigo 29, parágrafo 5º, aqueles benefícios por incapacidades precedidos imediatamente de auxílio-doença ou pensões dele decorrentes, também tese vencida. Coeficiente de 100% da pensão, dentro desses períodos que estão aqui inscritos, tá? Tese vencida também. E também, antigamente, tinha um pessoal que recebia um auxílio-doença, um auxílio-acidente, que dizia que não poderia ser inferior ao salário mínimo. Isso foi tese vencida por quem entende que também é caráter indenizatório, então que pode ser, sim, inferior ao salário mínimo. Tentavam majorar para 100%. Uma revisão que está ocorrendo muito hoje, gente, é aquela revisão que é da revisão da vida toda. Então, você vai incluir os períodos anteriores a 1994 na base de cálculo e isso pode interferir positivamente ao segurado. Então, essa é uma revisão que tem dado muito certo. Um outro tipo de revisão que a gente sempre tem que avaliar, na verdade, é o seguinte: vamos supor que o segurado, ele se aposentou numa época com um fator previdenciário alto. Mas ele tinha direito a incluir um rural, que ele não incluiu, ele tinha direito a pedir uma insalubridade, que ele não pediu, ou ele tinha direito a incluir um período que ele trabalhou sem registro, ele não pediu, e de repente ele fugiu do fator previdenciário, ou ele conseguiu fechar por pontos, ou ele conseguiu uma aposentadoria especial, porque ele conseguiu comprovar que ele não tinha... que não era só uma aposentadoria por tempo de contribuição comum, somou o tempo para especial, daí fugiu também do fator previdenciário, na época que a gente tinha um cálculo antes da reforma favorável à aposentadoria. Então, isso é uma revisão que nunca vai acabar, né? Esse tipo de revisão para a gente melhorar essa forma de cálculo, incluir períodos, isso sempre vai existir, tá? E vamos voltar lá. Tá. O cansaço tá começando a bater bastante.
Bom, o cálculo dos benefícios, vocês perceberam que não são todos os casos, né? Alguns casos são 100%, então, da apuração da média, que sem exclusão dos 20% dos menores salários. Lembrando que tem um projeto de lei para que haja uma exclusão de 20% por 2 anos, 10% por mais 2 anos, para que depois não haja mais exclusão, mas isso ainda por enquanto não tem nenhuma resposta em relação a isso. O cálculo quase sempre é 60% mais 2% do que ultrapassar a carência, né, de 20 anos para mulher e 15 anos para homem. Mas existem situações que são 100%. Existe uma regra de transição na aposentadoria por tempo de contribuição, que é diferente, aquela que a mulher tem que ter no mínimo 57 anos de idade, homem 60, pedágio de 100% do tempo faltante. E existe também uma hipótese dessa similar na do professor, né? Que não é aquela da pontuação, que é da idade mínima também. Tá, esse aqui tá falando da regra da exclusão dos 20% dos menores salários, que é o projeto de lei lá, né? Que até o fim de 2021, então seriam considerados para o cálculo os 80% das maiores contribuições. E a partir de 2022, eles descartam os 10%, e a partir de 2025 só que teriam 100%, que entrariam aí, sem exclusão. Tá, aqui tem a soma dos salários de contribuição concomitantes, e são para os segurados que eles trabalham em mais de uma atividade. Eles podem somar essas atividades a fim de aumentar a sua renda. Antigamente se utilizava muito a questão ou da atividade mais antiga, que era pelo INSS, ou da justiça pela atividade preponderante, de maior proveito econômico, mas hoje a gente sabe que ganha você somar as atividades para aumentar essa renda do benefício. Tá, e eu acredito que, bom, o RPV são as requisições de pequeno valor, né, que são abaixo de 60 salários mínimos. E o precatórios que são acima disso. Tá, e daí aqui eu fiz algumas considerações falando que a reforma da Previdência atinge justamente as camadas menos privilegiadas de contribuintes. Então, muitos trabalhadores são prejudicados em prol de uma economia orçamentária injusta. Os privilégios que eles falaram de combater, eles estão sendo mantidos de certo modo, né? E os trabalhadores estão sendo prejudicados. O sistema de seguridade social objetiva a proteção social, e a gente está vendo que está havendo um desmantelamento desse sistema de seguridade social, de proteção social. Deveria haver uma responsabilidade mútua entre os indivíduos pelas necessidades vitais básicas de outras, para que possam gozar de uma vida digna. Essa é a ideia do regime de repartição, que é o nosso, de previdência social. E respeitar o maior princípio constitucional, a dignidade da pessoa humana, resulta, eu gosto muito dessa frase, essa frase eu uso em muitos lugares, em verdadeiro indicador de evolução social e sedimentação de direitos sociais. E eu trouxe aqui alguns casos práticos, porque na verdade, esses casos práticos, eu trouxe numa aula que eu tive que dar para um curso, e eles me pediram muito casos práticos, mas eu não sei se vocês querem casos práticos. Acho que para os artigos não são necessários isso agora, né? Se vocês quiserem discutir algum caso desse comigo, vocês podem falar. O que vocês preferem? Que a gente faça esses casos práticos ou que a gente encerre aqui? Se alguém quiser que a gente faça os casos práticos, discutam eles, podem levantar a mão. Não? Tá. Bom, então vamos encerrar essa parte aqui. Eu vou, para as próximas aulas, voltar a passar mais uns textos teóricos, porque eu acho que pode auxiliar nos artigos de vocês, muito embora eu acho que eu pedi para vocês escolherem o tema dos artigos, porque vocês têm que começar já a fazer. Tá? E para que também não haja, como a gente comentou aqui, de repente, 2 artigos com o mesmo tema exatamente, né? Pode falar sobre o mesmo benefício, não tem problema, só não pode ser o mesmo tipo de abordagem, né? O mesmo tipo de tema. De qualquer modo, vocês vão ter um material mais específico,
para vocês, mas muito material que eu passo, de repente pode ajudar de maneira geral. Então eu vou passar mais alguns teóricos que o pessoal me passava no mestrado e que eu acho que pode auxiliar de uma maneira diferente do que vocês sempre veem, tá? Alguém quer discutir sobre os benefícios aqui comigo, sobre os seus artigos, continuar aqui? Quem quiser pode abrir a câmera e falar que gostaria de ficar, conversar. Tá, é que muitos de vocês eu já até conversei antes, né? Vamos fazer uma foto, então? Tá faltando o Marcos aparecer. Será que ele tá ouvindo a gente? Ai. Vou fazer uma foto nossa, tá? Tô ficando com vergonha. Ai. Então, pelo Zoom é assim, não dá como a gente se juntar aí. E não sabemos ainda, parece que vai demorar um pouquinho mais ainda pra gente ter esses encontros presenciais. Como dá pra seguir assim, vamos seguindo, né, gente? Tudo certo, então? Bom fim de semana pra vocês. Agora descansem bem. E qualquer coisa eu tô à disposição. E eu vou passar o material pra vocês. Um excelente fim de tarde. Tchau, tchau, gente.